Saudações, torcedor Coxa Branca, iniciando mais um vídeo por aqui. Um dia de novidades. Coritiba aparentemente está se movimentando no mercado. Tínhamos dias muito parados até agora e hoje, num sábado, as primeiras notícias mais quentes de mercado, possíveis contratações. E já vamos direto a ela, a notícia desse sábado. Ao meio-dia e 20, Nádia Mauad postou: Coritiba negocia com o atacante Pedro Rocha, artilheiro da Série B. Ela postou ali como uma especulação, a gente já vai ver a matéria, mas logo em seguida, 19 minutos depois, Nicolas França postou: Coritiba tem acerto com o atacante Pedro Rocha, artilheiro da Série B pelo Remo. O jogador já prepara a mudança da família para a capital paranaense. Duas fontes confiáveis, né, a Nádia e o Nicolas, então realmente muito próximo o Pedro Rocha de acertar. Depois o Nicolas até ali nos comentários do tweet conversando com alguns torcedores, falando que ainda não é confirmado porque o jogador não assinou contrato, mas tudo indica que ele será o novo reforço do Coritiba. E a posição mais carente do elenco, né? Curitiba teve, todo mundo sabe, a gente acompanhou os jogos, o setor que mais preocupou, que mais deu dor de cabeça, pouquíssimos gols e a maior parte dos atacantes saindo. Vamos até olhar aqui o elenco do Coxa no ataque em 2025. De La Torre já saiu, Everaldo não confirmado ainda, mas vai sair, Coutinho vai sair, Nicolas Careca também, Ronier a gente acha que fica, Juan Assis é um jogador que não teve espaço e quando teve oportunidade não mostrou qualidade, então dificilmente vai ter espaço. Eu tenho até confirmar até quando que vai o contrato do Juan Assis. Castilho tem contrato, provavelmente fica. Rodrigo Rodrigues fica, mas está machucado. E Cleison também tem contrato para permanecer. Então, um setor muito deficiente do Curitiba em 2025 e que vários atletas já saíram. Então, o Pedro Rocha fechando mesmo, ainda assim vai precisar de mais reforços para o setor. Vamos ver aqui a notícia do GE, do blog da Nádia. Curitiba negocia com Pedro Rocha, artilheiro da Série B. Coritiba tem interesse, o jogador do Remo, o contrato acaba no final de 2025. O time paraense também conquistou acesso, vai jogar a Série A assim como o Coxa. Na notícia da Nádia, vou confirmar o horário que ela postou aqui, meio-dia 19, praticamente ao mesmo tempo que postou no Twitter. Apesar do interesse, o Coritiba enfrenta a concorrência de outros clubes da Série A do exterior. Pedro Rocha foi artilheiro da Série B com 15 gols. Ele se encaixa no perfil buscado pelo Departamento de Futebol do Curitiba, que tem no ataque prioridade para reforçar o elenco. Aqui ela até ressalta, na Série B o Coxa fechou como campeão, mas marcou apenas 39 gols em 38 rodadas. No Remo, Pedro Rocha, 44 jogos, 19 gols, 9 assistências. Passou ainda por Spartak Moscou, Grêmio, Cruzeiro, Flamengo, Atlético, Fortaleza e Criciúma. Então vamos olhar a carreira do Pedro Rocha com um pouquinho mais de atenção. Abrindo aqui o SofaScore. Pedro Rocha iniciou como profissional no Grêmio em 2015. 19, isso. 2015, 19 jogos, 2 gols, agora sim. 19 jogos, 2 gols, 1 assistência. 2016, 22 jogos, 3 gols, 1 assistência. 2016 ele foi campeão da Copa do Brasil pelo Grêmio. 2017, último ano dele pelo Grêmio, 26 jogos, 8 gols, 4 assistências. O Grêmio acabaria sendo campeão da Libertadores nesse ano, mas o Pedro Rocha saiu no meio da temporada, né? Então ele começou ali a campanha da Libertadores, mas não participou da reta final. Foi vendido ao Spartak Moscou da Rússia pelo time russo 2017, finalzinho ali 2000, a temporada europeia, né, 17 e 18, 12 jogos, 1 gol, 2 assistências, 18 e 19, 3 jogos, 0 gols, 0 assistências. Vamos ver aqui a notícia da saída do Pedro Rocha. Maior venda da história do clube, Pedro Rocha faz Grêmio superar meta. Notícia de 31 de agosto de 2017. A venda de Pedro Rocha ao Spartak Moscou da Rússia se tornou a maior da história do Grêmio. Ele foi negociado por 12 milhões de euros. E na ocasião ele substituiu o Luan dentro do plano do Grêmio
para a janela de transferências e fez o clube superar o orçado para negociações. Então ali o Grêmio tinha a necessidade de negociar alguém. O Luan era o grande destaque na época. No fim do ano acabou sendo... Ele foi o rei da América, né? Fez gol na final da Libertadores, foi o melhor jogador da competição. E como o Grêmio precisava negociar alguém, segurou o Luan e vendeu o Pedro Rocha. Então, a maior venda da história do clube. Voltemos à carreira do Pedro Rocha. Spartak Moscou teve pouco espaço, veio para o Cruzeiro em 2019, jogou bastante no Cruzeiro, 33 jogos, 4 gols, 3 assistências. Isso aí, vamos ver a passagem do Pedro Rocha pelo Cruzeiro. O Pedro Rocha ali no segundo semestre lesionou o tornozelo, chegou a fazer uma partida em outubro, acabou a passagem dele pelo Cruzeiro como reserva e longe das condições físicas ideais. Foi vaiado pela torcida em derrotas que culminaram no rebaixamento do clube. Foi um ano desastroso para o Cruzeiro, né? Muita coisa errada. E o Pedro Rocha estava inserido naquele contexto. Teve bons números, como a gente viu, jogou bastante, 33 jogos, 4 gols, 3 assistências. Não ficou no Cruzeiro. 2020 foi para o Flamengo. 1 gol, 0 assistências, 0 gols. 2020 e 2021, 7 jogos, 1 assistência, nenhum gol pelo clube carioca. Vamos ver aqui. Pedro Rocha se despede do Flamengo. Pedro Rocha se despediu oficialmente do Flamengo nessa terça, contrato encerrado no dia 31 de dezembro. Já foi liberado, ele voltaria para o Spartak Moscou, que tinha vínculo. Em um ano de Flamengo, Pedro Rocha entrou em campo 11 vezes, somente 3 como titular. Foi campeão da Supercopa do Brasil, da Recopa e do Carioca. E o jogador marcou 1 gol e deu uma assistência, não consta ali na estatística do SofaScore. Muitas lesões ao longo de 2020, e a última participação dele pelo clube foi na 25ª rodada, quando saiu do banco aos 43 do segundo tempo. Então uma passagem bastante apagada dele pelo Flamengo. A gente tinha visto aqui números baixos, né, poucos jogos, então sem destaque. Ele teria que voltar para o Spartak, mas o Spartak não tinha espaço no elenco, muitos estrangeiros. Ele foi emprestado novamente para o Atlético Paranaense em 2021, fez 29 gols, 29 jogos, 6 gols, 1 assistência. Aqui, em relação aos anos anteriores, ele aumentou o número de gols, né? Vinha de uma sequência ruim ali nesse quesito, aumentou o número de gols, ainda ficou no comecinho de 2022 no Atlético. Vamos ver mais detalhadamente a passagem dele pelo nosso rival. Atlético não exerce opção de compra e Pedro Rocha aguarda movimentações de mercado. Notícia de 30 de julho de 2022. O atacante Pedro Rocha não seguirá no Atlético, o contrato de empréstimo com o Spartak terminava e o Atlético já disse que não faria a proposta de permanência. Por que não faria essa proposta de permanência? O valor da compra fixado em 5,5 milhões de euros, 29 milhões de reais na época. Um valor muito alto, né? Muito alto para um jogador que teve ali seus momentos, mas não faria valer um investimento desse porte. E a notícia, como eu falei, de julho de 22, ele não entrava em campo, tinha entrado em campo poucos dias antes contra o Bahia. Então, passagem pelo Atlético foi a melhor ali dos últimos anos do Pedro Rocha. Passagens bem discretas por Cruzeiro, apesar de ter jogado bastante, e Flamengo. Jogou pelo Atlético. Depois foi para o Fortaleza. Vamos ver os números dele pelo Fortaleza. Aqui já é a notícia dele com o Remo, mas tem os números aqui. Na temporada 2024 fez 20 partidas pelo Fortaleza até ser emprestado ao Criciúma na reta final do Brasileirão do ano passado. E pelo clube catarinense apenas 7 jogos. Então passamos pela carreira do Pedro Rocha até 2024. E aí veio o grande ano dele desde que saiu do Grêmio, que foi a temporada pelo Remo. 44 jogos, 19 gols, 8 assistências, ótimos números. Foi o artilheiro da Série B. Vamos olhar só a Série B dele, tirando o Campeonato Paraense, essas coisas. Pela Série B, 32 jogos, 31 como titular,
minutagem muito alta, 83 minutos por jogo, 15 gols, 8 assistências, números muito bons, né? Muito bons mesmo. Ainda mais se for comparar com os nossos atacantes ali. Isso que ele nem joga como centroavante de fato, isso a gente pode ver no mapa de calor dele. É um atacante ali que joga mais pelo lado esquerdo, um jogador destro, bem um jogador que corta para o meio, bate, bom finalizador. Então esse é o setor de preferência dele. Pode ver ali que dentro da área poucas participações. O setor que ele ocupa aqui é mais meio para a esquerda. Então ali, olhando esse mapa de calor, a competição dele no elenco vai ser com o Yuri Castilho e com o Cleison. O Cleison já falei aqui que era um jogador que eu esperava bastante, até pela carreira dele, foi campeão brasileiro pelo Corinthians, eu sei que foi muitos anos atrás, mas eu via qualidades nele, um jogador que só tinha participado de Série A, de um bom nível, eu achava que ia corresponder. Uma decepção. Vamos ver agora se com um novo treinador, novo estilo de jogo, ele começa a desempenhar melhor. E o Castilho, muitas críticas a ele da minha parte, da parte da torcida, mas na reta final ele começou a apresentar um futebol um pouquinho melhor, estava num momento ali de crescimento, começou a fazer gols também, dar assistências, então um rendimento estava crescendo. Vamos ver se ele mantém essa ascensão de qualidade de jogo, mas o Pedro Rocha confirmando a negociação, seriam os três ali para o mesmo setor de campo. Isso pode até significar a saída de Castilho ou Cleison. Acredito mais o Cleison, jogou muito pouco na reta final, nem era utilizado. Até o Everaldo estava na frente dele ali na hierarquia na hora de escolher um substituto. E o Cleison é um jogador com mercado, né? Se fechando com o Pedro Rocha, imagino que o Coritiba negocie ele e ele encontra facilmente um clube. Então o Pedro Rocha é isso. Artilheiro da Série B, foi muito bem o principal destaque do Remo. E é um jogador com nome, com uma carreira sólida, passagem por grandes clubes. Como vimos ali, Flamengo e Cruzeiro não foi tão bem, mas ele despertou o interesse dessas equipes. Né? Acredito que seja uma boa contratação e o Coritiba precisa de mais. Além dele, vai precisar de dois centroavantes, vai precisar de um meia reserva, tudo que a gente vem falando nos últimos dias. Mas eu gostei, resumindo, eu gostei da movimentação de mercado do clube, esperar a confirmação oficial, o anúncio, mas Coritiba se movimentando, né, depois de muitos dias. Acredito que em breve também deve ter a confirmação do Seabra como novo treinador, falamos no vídeo de ontem. Então, Coritiba se movimentando para chegadas no elenco, porém tem que se preocupar com saídas também. Ontem eu já tinha passado esse tweet do Rogério Scaglioni, que o Bahia tinha interesse no Jaci, falamos bastante sobre isso. Mas de noite, 10h15 da noite, Mariana Becker, da ESPN, postou, além do interesse do Bahia, zagueiro destaque da Série B pelo Coritiba, Jaci, além do Bahia, recebeu proposta de Fluminense, Santos, Grêmio e uma forte de um time asiático. Então, nosso zagueiro despertando interesse no mercado, vamos ver se essas negociações avançam. No vídeo de ontem eu já fiz uma análise bem grande, a importância do Jaci. Ele é um jogador já de quase 30 anos, então ele precisa olhar ali para a carreira dele, um contrato muito bom balança o jogador. Talvez o Coritiba precise sentar com ele e fazer um reajuste de contrato para o jogador ficar tranquilo aqui também. É uma valorização pelo ano. Ele era um jogador de Série B, agora é um jogador de Série A, não sabemos quanto ele ganha exatamente, mas o patamar muda quando você muda de divisão. Talvez seja necessário essa reunião, esse encontro para alinhar valores, expectativas e torcer para que a gente consiga manter ele, que eu tenho bastante esperança que ele seja um jogador bastante importante, uma referência ali no nosso setor defensivo, como foi nesse ano. E para fechar, notícia que a gente já sabia, mas o Coritiba anunciou hoje, de forma oficial, a compra do Alisson. Né? O Alisson estava emprestado, foi adquirido em definitivo contra o Atlético, já falamos disso em vídeos anteriores, já era algo sabido, mas agora a confirmação oficial por parte do clube. Jaci.
O Alisson, em 2025 na Série B, 30 jogos, 18 como titular, um gol, aquele gol contra o Volta Redonda, bem importante. Firmou novo contrato até dezembro de 2028. O Alisson começou ali como reserva, às vezes jogava um pouco mais adiantado, chegou até a jogar como ponta quando o Ronier não estava disponível, sem muito destaque. Ali mais do meio para o final da competição, ganhou a vaga de titular do Felipe Machado e foi muito importante. Acho um jogador muito útil para elenco, mas espero uma contratação para ser titular. Ali na frente da área, um jogador para fazer nossa saída de bola. Gosto do Alisson, como eu já falei, mas seria interessante ter um reforço já mais cascudo, ali, mais experiente, que eleve o nível do elenco até para dar competitividade ao setor. E se o Alisson demonstrar um futebol acima desse reforço que eu desejo, que ele seja titular, mostrou potencial, estava em crescimento, tem uma boa saída de bola, tem técnica, conduz bem a bola, compõe bem aquele setor. Era uma característica diferente do Felipe Machado, que tinha a bola mais longa. O Alisson acrescentou novas valências ao setor. Então, bom reforço do Curitiba, tratando como reforço, já que teve que ser comprado. Primeira movimentação oficial de mercado do Coxa, agora nesse fim de ano, já pensando na temporada 2026. Então fechamos o vídeo de hoje. Curitiba começou a se movimentar no mercado. Quem sabe aí nas próximas horas tenhamos novidades nos próximos dias. Como eu já falei, imagino que a partir de segunda-feira tenha muita novidade, novidade de renovação, contratações. Talvez não sei se o Seabra vai ser anunciado ainda nesse fim de semana, durante a semana, mas com o fim do Brasileirão que acaba amanhã, na segunda-feira o mercado vai pegar fogo e aí sim a gente vai ter bastante assunto, vamos começar a entender mais ou menos o nível de contratações que o Curitiba está pensando em fazer, o perfil do elenco, já com o treinador contratado, o que a gente pode esperar do próximo ano. Tá bom, gente? Valeu, até o próximo vídeo.